Olá! Vamos conversar sobre plantas verdes? Quando a gente ouve esse termo, o que será que vem na cabeça? Provavelmente uma imagem bem específica. Mas e se eu disser que a história real é muito mais ampla e fascinante? Vamos mergulhar nesse universo para entender o que elas são afinal. Normalmente, a gente pensa logo em árvores, flores, samambaias, sabe? O verde que a gente vê em terra firme. Mas, do ponto de vista científico, o grupo das plantas verdes, que tem o nome técnico de Viridiplantae, também inclui uma diversidade gigante de algas. Sim, algas. Isso muda um pouco as coisas, na verdade. Tá, mas então, o que une uma árvore imensa a uma alga que mal se consegue ver? Para entender essa conexão, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Bota tempo nisso. Tudo começa com um único evento lá no passado que simplesmente mudou as regras do jogo da vida na Terra. E esse evento tem nome: endossimbiose primária. A história é incrível. Imagine só. Uma célula complexa que não fazia fotossíntese, um dia engoliu uma bactéria que sabia fazer isso, uma cianobactéria. Só que, em vez de ser digerida, a bactéria ficou lá dentro, vivendo numa boa. E com o tempo, essa parceria deu tão certo que a cianobactéria se tornou o primeiro cloroplasto, a pequena usina de energia da célula. Foi aí que nasceu o ancestral de todas as plantas que existem hoje. Bom, a partir desse ancestral, um galho bem específico da árvore da vida começou a crescer: o galho das plantas verdes. E todos os membros desse grupo, sem nenhuma exceção, compartilham uma espécie de código secreto biológico. São 3 características únicas que só eles têm. Na biologia, a gente chama essas características compartilhadas de sinapomorfias. São basicamente traços que um grupo herdou de um ancestral comum e que definem aquele grupo. E no caso das nossas plantas verdes, são exatamente 3 dessas assinaturas biológicas que unem todo mundo. Vamos dar uma olhada em cada uma? A primeira assinatura está lá dentro do cloroplasto. As membranas onde a mágica da fotossíntese acontece, os tilacoides, não ficam soltas de qualquer jeito. Elas são super organizadas, empilhadas umas sobre as outras, que nem uma pilha de moedas. Essa organização, que a gente chama de grana, é uma marca registrada das plantas verdes. Em outros grupos, como nas algas vermelhas, por exemplo, esses tilacoides ficam espalhados. A segunda assinatura é um pigmento especial. Olha só, praticamente todo mundo que faz fotossíntese tem clorofila A. Mas as plantas verdes têm uma assistente de palco exclusiva, a clorofila B. Ela funciona como se fosse uma antena extra, ajudando a captar mais tipos de luz e passando essa energia para a clorofila A trabalhar. É um verdadeiro upgrade na fotossíntese. E a terceira e última assinatura tem a ver com guardar comida. A reserva de energia das plantas verdes é o amido, mas o pulo do gato aqui é onde elas guardam esse amido. Elas estocam o amido dentro do próprio cloroplasto. Isso é muito específico porque outros grupos de algas até produzem amido, mas costumam mandar essa reserva para fora do cloroplasto, guardando no citoplasma. Então, vamos juntar as peças. Para fazer parte do clube das plantas verdes, um organismo precisa ter essas 3 coisas: tilacoides empilhados em grana, a presença da clorofila B e o costume de guardar amido dentro do cloroplasto. Se tem os 3, bingo, é uma planta verde. Agora que a gente já sabe o que define o grupo, precisamos arrumar uma ideia que muita gente tem, mas que não está bem certa. É sobre a relação entre as algas verdes e as plantas terrestres. É muito comum a gente ver por aí essa setinha, né? Como se as algas verdes de hoje tivessem um dia evoluído e virado as plantas terrestres de hoje. Essa ideia de uma linha reta de progresso está errada, por uma razão bem simples. Um grupo que existe hoje não pode ser o ancestral de outro grupo que também existe hoje. O jeito certo de ver isso é como uma árvore genealógica. As algas verdes e as plantas terrestres são, na verdade, primas. Elas não descendem umas das outras. O que acontece é que ambas vieram de um mesmo ancestral comum lá no passado. A partir desse ancestral, a evolução se dividiu em 2 grandes ramos que seguiram seus próprios caminhos. E entender tudo isso, bom, isso nos dá uma lente completamente nova para olhar o mundo. Aquele verde, tudo que a gente vê por aí, ganha uma profundidade, uma história de família que conecta tudo. No fim das contas, a grande lição é esta: ser uma planta verde não é só sobre a cor, é sobre pertencer a uma linhagem, carregar uma herança evolutiva, ter aquelas 3 assinaturas secretas no DNA. É uma conexão que une a menor das algas num poça d'água com a maior das árvores numa floresta. Então, da próxima vez que alguém olhar para uma paisagem verde, talvez a percepção seja diferente. Não é só um monte de planta. É o encontro de família gigantesco,
de parentes distantes que compartilham uma mesma origem. A pergunta que fica é: como essa nova perspectiva muda o jeito que a gente vê o mundo verde ao nosso redor? E para quem curtiu essa viagem pela biologia, fica o convite: siga o perfil, deixe uma curtida e compartilhe. Assim, mais gente pode descobrir a história incrível por trás das plantas verdes. A gente se vê na próxima.